Pois é, pessoal, vocês não vão imaginar o tamanho da pressão que o Supremo Tribunal Federal sofreu ontem por parte do Congresso Nacional. O Congresso Nacional provou uma coisa para o Brasil inteiro: quando o Congresso quer, ele é mais forte do que o Supremo. O problema é que ele só quer quando é interesse próprio e interesse do povo. Nada disso acontece. Pois é, ontem o STF sofreu uma pressão muito grande. Eu vou revelar para vocês o que é. E essa pressão fez com que os planos do Lula fossem por água abaixo. O Lula estava contando com o ovo na galinha. Acabou que não ficou bem assim. A gente vai falar também do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e de 2 deputados que estão encabeçando a manifestação para o dia 7 de setembro. Há quem diga que a manifestação vai ser gigantesca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, fechou? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Mas, pessoal, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo. Sob pressão, o Supremo Tribunal Federal recua e estraga os planos de Lula de se apropriar das emendas. O que está acontecendo, só para vocês entenderem? As emendas parlamentares é aquilo que os deputados e senadores utilizam para bancar os seus redutos eleitorais. Então tem um dinheiro que é destinado para deputados e senadores, o governo Lula tem que liberar, e os deputados e senadores fazem o que bem entender com esse dinheiro e não precisa pedir bênção para o Lula e nem justificar para onde vai. Por um lado, há críticas muito fortes dizendo que não há transparência, que esse dinheiro vai ser utilizado com qualquer coisa, né? Inclusive, vai até, às vezes, esquema de corrupção porque ele não é transparente. Já há outros que dizem que ele é muito importante, porque ele serve para irrigar os municípios, quando o deputado é bom, irrigar os municípios, porque os deputados sabem as necessidades do município. O fato é que o Lula negociou muito com os deputados e senadores para poder ter apoio. Meu amigo, saiu caro isso. E agora o Lula está sem dinheiro para poder bancar as obras, como o PAC, as coisas que ele quer utilizar para dar popularidade para ele. Então, o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão acabando com as emendas PIX. Falou, não vai ter mais emenda PIX daqui para frente. O Congresso ficou igual o presidente da Rússia, Putin. Por quê? Porque ele entendeu que o Lula que deu essa ordem para o Flávio Dino. Falou, vou retalhar o STF. Começou tirando 1,3 bilhão do orçamento que ia para o STF. O STF já sentiu o impacto, mas falou, não, tô com o Lula. Vou manter aqui com o Lula. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal sentiu outro impacto. O Congresso falou, agora, já que vocês estão querendo sacanear a gente, nós vamos tirar os poderes de vocês. E aí o jogo, a briga começou, né? Então, pressionaram certos presidentes de partido e começou aquela briga até que teve uma mega reunião ontem. Nessa reunião foi que compareceu todo mundo, né? A elite do poder brasileiro inteirinho estava ali. Os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Congresso Nacional, os membros do governo Lula, ministros. E ali foi uma verdadeira, vamos dizer assim, festança com dinheiro público, comes e bebes, comida. Só que é o seguinte, teve dedo na cara. O Lira falou, olha, eu não quero saber. Vocês estão mexendo no meu, eu vou pegar o de vocês também. Se vocês não liberarem as emendas PIX, o bicho vai pegar e eu vou partir com tudo para cima de vocês. Pois é, saíram da reunião ontem e foi anunciado. O Lula perdeu. Pois é. Matéria do G1, eu sempre cito a fonte para vocês. Os poderes chegam a consenso de que emendas PIX devem ser mantidas. Ou seja, o Centrão garantiu suas emendas, mas com critério de transparência, diz o STF após a reunião. Ou seja, não, vou liberar o dinheiro, você só fala para onde que o dinheiro está indo agora. Isso é o óbvio, né? O necessário. O problema é que o Lula queria esse dinheiro. O Lula queria essa grana para ele. Então, o negócio não ficou bem do jeito que o Lula queria. Acabou sofrendo uma derrota grave. E por que o STF cedeu?
O STF já está com seus problemas pessoais para ter que resolver o problema do Lula. Afinal, e ainda perder poder, afinal, a pressão sobre as denúncias que foram feitas pelo Glenn Greenwald e a pressão internacional sobre o STF continua grande. Inclusive, eles estão falando até em terminar o inquérito das fake news que deu tanto poder ao ministro Alexandre de Moraes. O André Marsiglia, ele fez uma publicação que eu achei interessante sobre essa questão do Glenn Greenwald. Ele falou o seguinte: a publicação de hoje da Folha de São Paulo refuta 3 dos principais argumentos dos defensores da atuação da corte. Os relatórios eram sobre investigações em curso. A matéria mostra que não manifestantes de rua em Nova York foram alcançados pelos relatórios. Então, a primeira coisa que ele está falando aqui, o Marsiglia, é que, olha, o Supremo Tribunal Federal, ele atuou em situações que não existiam processo. Ele investigou pessoas e casos que não tinham processo. Como que isso pode ser a regra, né, do devido processo legal? Não tem como. A segunda questão: não havia alvos determinados. A matéria expõe que havia, sobre a Carla Zambelli e Alan dos Santos, foi dito, abre aspas, levantem tudo que estão postando. Ou seja, investigavam as pessoas e não o que as pessoas faziam. Então, o argumento de que não era sobre pessoas determinadas, não tinha alvo, esse argumento cai por terra. Por fim, o TSE tem poder de polícia, certo? Mas o STF não tem. E as mensagens mostram que havia troca entre TSE e STF para as investigações. Chegam a dizer, por isso, tínhamos pensado em fazer pelo TSE, dada a agilidade. O que eu quis mostrar para vocês? Todos os pontos estão sendo refutados por juristas, por advogados, e muitas ilegalidades, com toda certeza, serão demonstradas aqui nessa situação que aconteceu, que o Glenn Greenwald está apresentando. Mas a grande questão que eu coloco para vocês é a seguinte: nos atos do 8 de janeiro, não ficou escancarado um monte de ilegalidade? Nos atos de 8 de janeiro, será que aquele caso do Gonçalves Dias, que ficou exposto, será que isso aí, também não ficou exposto a ilegalidades? Então, hoje o sentimento que o brasileiro tem é de que vai acabar em pizza, né? Mas, mesmo assim, não pode parar e retroceder. Olha só essa matéria da revista Oeste. O impeachment de Alexandre de Moraes tem 131 deputados que já assinaram a petição. E aí teve um caso emblemático que colocou a Carla Zambelli na mira. Por quê? A Carla Zambelli, ela não assinou. Sob orientação dos seus advogados, ela não assinou. O povo ficou revoltado com a Carla Zambelli. Revoltado porque disseram o seguinte: olha só, a Carla Zambelli é deputada. Ela recebe dinheiro para enfrentar. Ela não pode se acovardar agora. Se ela se acovardou e não pode mais, saia do cargo. Ela já não está mais apta a se manter no cargo. É o que a maioria dos comentários colocaram na publicação da matéria da revista Oeste, que falava sobre a Carla Zambelli. E aí eu levantei a bola para vocês, né? O que vocês acham? No caso da Carla Zambelli, você acha que é justo ela se furtar de assinar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes ou não? Ela teria que assinar por causa do mandato que ela tem e o povo votou nela confiando na coragem dela. O que é o seu comentário? Coloca aqui que eu quero saber. Outra matéria que é interessante a gente discutir são sobre as manifestações que vão acontecer. É o seguinte: o Eduardo Bolsonaro e o Nicolas convocaram ato por impeachment de Moraes. Essa matéria é do Poder 360. Em vídeo divulgado nas redes sociais, políticos dizem que saída do ministro é a real chance de retomar a democracia. Então foi um vídeo que foi divulgado por várias pessoas. O Vinícius Carrion chegou a publicar e falou: eu acho que vai ser gigante, vai ser grande. Então, a grande questão é que a manifestação, nesse momento, ela é importante para mostrar para o mundo, sim,
ela é muito importante. O mundo está olhando a Venezuela e as manifestações que acontecem na Venezuela. O Maduro comparou o judiciário brasileiro com o judiciário venezuelano. O Elon Musk expôs ilegalidades, segundo o argumento Elon Musk, nos pedidos que foram feitos do judiciário contra ele. O mundo está de olho no Brasil também e num caminho que não imaginavam que o Brasil tomaria tão rápido. Afinal, eles prometeram que era pela democracia. E agora, nesse momento, se vem uma manifestação gigante contra o Alexandre de Moraes, é óbvio que isso vai ter um peso. Então, a questão aqui que se diz é que essa manifestação, ela deve ser feita, deve ser estruturada de uma forma que haja uma união de todos. Então, é a hora, nessa hora, se é que as pessoas entendem que há uma irregularidade, é hora de deixar todas as diferenças de lado. Então, eu vi um comentário, né, até foi do Braido TV, se eu não me engano, tá? Ele comentou o seguinte: olha, agora é hora de deixar tudo de lado. É para ir Pablo Marçal e convocar todos aqueles que apoiam o Pablo Marçal, é para ir Ricardo Nunes, é para ir Bolsonaro, é para ir o pessoal do Novo, é para ir o MBL, todos que tiverem com a pauta anti-Lula tinha que ir. Não é uma convocação por Bolsonaro, é uma convocação pelo Brasil e contra a censura. Pois é, há quem diga que se quem não comparece é porque não é a favor da manifestação, não é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. E vai ser uma prova de fogo até para o Ricardo Nunes. O próprio Ricardo Nunes vai enfrentar uma prova de fogo, porque ele vai ter que comparecer. E nesse comparecimento, todos os bolsonaristas vão estar de olho no discurso dele. E falando sobre o Supremo Tribunal Federal ainda, aconteceu uma divergência de ideias aqui. O Alexandre Frota, ele rebateu os assessores de Moraes e negou que tinha pedido punição a um cantor gospel. Citado em uma conversa entre dois assessores de Alexandre de Moraes, o ex-deputado Alexandre Frota aponta um ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral como responsável pelo vazamento das mensagens que vieram a público em reportagens da Folha de São Paulo. De acordo com Frota, o perito em crimes cibernéticos, Eduardo Tagliaferro, estaria por trás da divulgação do conteúdo, após ser demitido do TSE devido a uma denúncia de violência doméstica em maio de 2023. Então começa a chegar aqui a informação de que não foi a Polícia Civil que acessou o celular do Tagliaferro quando ele foi preso pela denúncia de violência doméstica. É que ele mesmo entregou isso com raiva do TSE. E aí, agora, começam a mirar o Tagliaferro para ver se ele vai expor, sabe, uma verdadeira vaza-toga aqui, como foi divulgado no jornal O Antagonista. E aí, num dos arquivos, falava que o Alexandre Frota ficava pegando publicações e mandando para eles, falando: olha, esse aqui é a favor do Bolsonaro, corta aí o perfil dele. Ó, esse é a favor, desmonetiza, tira. Estão dizendo que isso acontecia. E o Alexandre Frota rebateu, falou: não, eu não fazia nada disso não, isso aí que eles estão falando não é verdade. Eu, em momento algum, pedi punição para cantor gospel, não pedi punição para ninguém. É óbvio, o Alexandre Frota é candidato agora. E aí pegaria muito mal se colasse a imagem nele, que ele ficava tentando censurar os outros, né? Então ele está tentando descolar essa imagem. Vamos falar de notícia internacional um pouquinho. Agora vamos falar do Elon Musk. Pois é, o Trump fez uma declaração impressionante. O Elon Musk vai ser convidado para fazer parte do governo do Trump se ele for eleito. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tentará voltar ao cargo nas eleições de novembro, disse que pretende oferecer um cargo a Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, caso seja reeleito. A função seria no gabinete ou consultoria. Trump disse que Musk é muito inteligente. Cara, uma coisa é certa: o Musk não precisa de entrar para roubar, né? Isso aí a gente sabe. Grana é o que não falta ali.
E o pior é que ele pode se queimar com essa história de participar de um governo. Mas uma coisa é certa, o cara é inteligente. E se ele utilizar a sua inteligência em prol dos Estados Unidos, o Trump já vem com a bola dentro. Há uma diferença muito grande entre direita e esquerda. A direita, ela trata de apontar as pessoas mais capazes e eficazes, enquanto que a esquerda, ela preocupa aqueles que são aliados políticos. Não, esse cara é aliado político. Mas ele pode ser ruim de debate, ele pode ser um cara não ideologicamente alinhado comigo, mas ele vai me dar apoio, eu vou ganhar capital político com isso? Então, para mim, é o que basta. Essa é a visão da esquerda. Por fim, vamos falar de eleição de São Paulo novamente, porque tem informações novas, né? Olha só, saiu essa matéria aqui do Metrópolis. Mais da metade dos PIX recebidos por Pablo Marçal vem de CPFs de fora de São Paulo. Guarde essa informação, que ela é importante. Com a campanha para a Prefeitura da capital calçada em pedidos de dinheiro via PIX, uma vez que seu partido não tem acesso ao fundo eleitoral, o influencer Pablo Marçal declarou ter recebido até essa terça-feira R$ 544 mil em doações de apoiadores. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 53% desse montante vem de doadores, cujos CPFs são de fora do estado de São Paulo, segundo o levantamento feito por Metrópolis. Pegou esse dado? Vamos lá. Eu lembro que eu noticiei para vocês que a campanha de São Paulo seria uma espécie de terceiro turno entre Bolsonaro e Lula. Com o candidato de Bolsonaro, que a gente apostaria que seria alguém de direita, como Salles, por exemplo, contra um outro nome do Lula, que a gente sabia que era o Boulos. Esse que era o desenho perfeito. Então eu não entendo porque não foi o Salles, não entendo porque não foi o próprio Eduardo Bolsonaro, não consigo compreender. A grande realidade dos fatos é que ninguém esperava o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, sim, trouxe a nacionalização para esse debate de São Paulo. Eu garanto para você, tem gente que está acompanhando esse caso do debate de São Paulo, mesmo sendo de outro estado. E tem gente de outro estado que quer ver o Pablo Marçal em São Paulo porque está vendo ele fazer um rebuliço dentro da campanha eleitoral ali. E aqui eu não vou ser partidário de forma alguma. Tá? Vocês já estão me batendo muito. Eu queria ver o Pablo Marçal fazer o rebuliço. Eu estou adorando, não vou negar para vocês. Mas a galera está me batendo muito. Inclusive, eu vou ter que mudar o sistema de vídeos aqui para vocês. No último editorial, eu postei um vídeo do Tarcísio de Freitas, onde ele fazia crítica ao Pablo Marçal. Pois é, eu tomei uma notificação em cima disso aí. Então eu não vou poder colocar mais os vídeos, né? Eu não vou poder utilizar vídeos aqui para mostrar. Como, por exemplo, teve o vídeo do Tarcísio falando do Pablo Marçal, não posso expô-lo mais aqui para vocês. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Essa questão do Pablo Marçal, ela está chamando muita atenção. Dá uma olhada. Isso aqui é o Brasil Sem Medo, um jornal excepcional. E aí, teve um comentário aqui do Silvio Grimaldo, a análise dele, que eu achei super interessante. Eu vou colocar aqui na tela do meu celular para vocês. A gente tem que olhar os fatos. Os fatos são o seguinte: o Pablo Marçal fala coisas com qual a direita se identifica. O Nunes não. E o Bolsonaro parou de falar. Então, quando o Bolsonaro parou de falar coisas que motivam e geram esse sentimento de identidade na direita, criou-se um vácuo. E o Pablo Marçal está ocupando este vácuo. E veja, e se vocês querem saber, bolsonaristas, vocês precisam ficar muito preocupados, porque o Pablo Marçal não está ocupando esse vácuo em São Paulo. Ele está ocupando este vácuo no Brasil todo. Vocês podem ter certeza que o plano do Pablo Marçal é ser presidente da República. Com ou sem Bolsonaro. Se for com Bolsonaro, melhor. Veja, vocês estão permitindo que surja uma liderança na direita fora do bolsonarismo, porque este é o grande trunfo do Pablo Marçal. Ele não vai dever nada ao Bolsonaro. Ele está pedindo ajuda. E o Bolsonaro não está dando. Eu não estou defendendo o Marçal aqui, nem falando que ele está certo, nem achando que é uma maravilha que ele surja como uma nova liderança. Eu estou falando que está acontecendo. Se é sincero ou não, se é do coração ou não, se ele está manipulando a direita ou não, qual é a diferença? Vocês vão gostar do cara porque ele é coach, porque
aparentemente ele explora a boa-fé das pessoas no trabalho dele, tudo bem, mas isso são só impressões. O fato que a gente tem em mãos é o seguinte: a direita de São Paulo foi incapaz de oferecer um candidato que falasse e se identificasse com a direita, com o movimento conservador em São Paulo. É ou não é? Isto é mentira ou isto é verdade? Isto é verdade. Esse é o fato. E quando ela fez isso, ela abriu um vácuo, ela abriu um espaço, e esse espaço foi ocupado pelo Pablo Marçal. A gente tem que olhar os fatos. E os fatos são o seguinte: exatamente. Esse espaço, com toda certeza, foi ocupado pelo Pablo Marçal. E aí, não é a visão só da... Sabe? Porque todos esses canais, o Brasil de Fato, por exemplo, é um canal, a gente sabe que é um jornal mais conservador. É um canal que pode, né, facilmente ser enquadrado aqui dentro do espectro de direita. E aqui, ele está fazendo uma análise assim como eu faço, independente. A gente sabe que não foi apresentado uma candidatura de direita em São Paulo. Então, eu não estou mentindo ao dizer para vocês que não está sendo apoiado um candidato de direita. Nem o PL, nem o Bolsonaro, e nem o Eduardo e os demais apoiam um candidato de direita. Como eu disse, é até irônico, né? Eu tomei um strike por um vídeo do Tarcísio, logo eu que apoio tanto o Tarcísio. Mas é assim que funciona, é a regra do jogo. E aí, até a galera do ICL, a galera da esquerda, partiu para cima desse comentário aqui, falando sobre o Marçal e o impacto nacional dessa situação. Olha só o que eles falaram. Eu achei muito interessante. Como é que o senhor está lendo essa figura chamada Pablo Marçal? Vamos lá então, Gabi. Eu tenho uma avaliação muito diferente do que tem circulado na imprensa até agora. E eu creio que é um risco muito grande aqueles que supõem que o Pablo Marçal é um novo Bolsonaro, ou um Bolsonaro 2.0, isto é, um Jair Messias Bolsonaro que dispensaria um Carlos porque ele mesmo seria o comandante das suas redes sociais. Rodrigo, Chico, se nós acreditarmos nisso, nós estamos perto do apocalipse, eu explico. O Pablo Marçal, na verdade, representa na política brasileira a irrupção de um fenômeno assustador no mundo todo. É o fenômeno Javier Milei. O que significa o fenômeno Javier Milei? E eu acompanhei o Javier Milei desde muito, porque eu sou muito atento à extrema-direita na América Latina. E há uns 3 anos atrás eu fiz algumas postagens denunciando o Javier Milei, dizendo que o Javier Milei significava não o antissistema ou a antipolítica. Ele significava a destruição de qualquer possibilidade de política. Excelentes essas imagens. Veja, é justamente isto. O modelo do Javier Milei, que é o modelo que o Pablo Marçal está introduzindo na eleição majoritária no Brasil, é o modelo de queimar os navios e destruir as pontes. Depois deles, só tem dilúvio, não nada. Deliberadamente, eles querem... Enfim, o que eu quero demonstrar para vocês é que isso aqui é da extrema esquerda. E a extrema esquerda hoje já entende que o Pablo Marçal não é o Bolsonaro 2.0, não é a substituição do Bolsonaro. O Pablo Marçal é o Milei. E eu já tinha feito essa comparação para vocês antes. Quem me acompanha aqui há mais tempo já tinha visto essa comparação. Coloca no comentário. Você acha que o Pablo Marçal seria mais o aspecto do Bolsonaro, do Milei, e você acha que realmente a direita ficou órfã em São Paulo? Bolsonaro está certo em apoiar o Nunes, o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, ou você acha que o Marçal seria a melhor opção? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Obrigado por tudo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Fechado? Grande abraço e até o próximo editorial.